informação. Gente, abre aí a sua apostila na página 20. Quem leu a apostila em casa? Eu li. Levanta bem a mão bem alto. Eu esqueci ela em casa. Esqueceu, eu consegui ligar, levanta a mão. Esqueci em casa. É, Jesus. Manda fogo do céu. Liderança. Embora você saiba que as aulas aqui, elas estão sendo assim. A gente começa a falar e ela, na verdade, ela recai até em outras falas nossas, porque é bem redundante as coisas que a gente fala, mas como didaticamente, para se aprender a repetição é o melhor para nós, então a gente vai estar sempre repetindo o que a gente precisa deixar enfático na nossa vida. Liderança. A liderança é fator indispensável para que a igreja caminhe dentro do propósito da direção de Deus. Isso é mais que claro, né, gente? Tendo um pastor o seu líder maior, guiando os auxiliares dentro de uma mesma visão, pautada na revelação e princípios bíblicos. Há um pastor e há uma visão. E aqueles que caminham com esse pastor têm que estar como? Na mesma visão. Porque visão diferente chama-se divisão. Duas visões. Né? Na verdade, a palavra divisão, a gente pode falar que são duas visões. E a gente vai ver que sem a liderança, a igreja seguiria sem um senso comum e dificilmente sairia do lugar. O próprio Deus utilizou diversos líderes do Antigo Testamento para assumir o papel de líder-servo diante de seu povo. E aí eu fico vendo que existe tanta gente que acha que pode caminhar sem uma liderança sobre a sua vida, né? E eu quero te dizer que ninguém caminha sem dar satisfação da sua vida para alguém. Você quer ter sucesso? Você quer ser bem-sucedido? Você precisa prestar conta da sua vida a alguém. Só não é bem-sucedido quem não dá conta da sua vida a ninguém. Acha que pode andar sozinho pelas suas próprias pernas. E a gente encontra pessoas que se machucam com a igreja, se machucam na igreja, se machucam com lideranças e perdem o foco disso e acham que podem, agora que já se aborreceram e que não. Hoje mesmo eu estava conversando com uma irmã, que ela me ligou, e ela disse que a filha dela está tão decepcionada, ela não é daqui não, está tão decepcionada com tanta coisa que ela já passou e que ela não quer mais igreja nenhuma. Ela está muito decepcionada. Queridos, eu quero dizer que você que é um líder, você que está fazendo um seminário, você vai lidar com essas situações. Você vai lidar com situações que vão fazer você querer até desistir. Mas você precisa ser maduro. Lembra que eu falei sobre, a semana passada, sobre saúde emocional? Falei isso, alguém pesquisou sobre inteligência emocional? Ninguém. Então, se a gente não tiver uma saúde emocional, a gente não vai suportar situações que vão surgir. Porque nós estamos no meio de quê? De imperfeições. Toda vez que o homem governa, há imperfeições ali. E sempre nós teremos uma liderança humana. Mas é nessa liderança humana que a gente vai adquirindo situações para a nossa vida que vai nos ensinando a lidar com as situações. Agora eu só vou aprender a lidar com as situações no momento em que eu me disponho a enfrentar essas situações. Quando eu me recuo, quando eu me abstenho de estar no meio dessas pessoas, a Bíblia diz que aquele que se isola insurge-se contra a sua própria sabedoria. Está lá em Provérbios isso. Abre a tua Bíblia aí. Provérbios, Denise, 18, versículo 1. Solitário busca o seu próprio interesse melhor se tiver verdadeira sabedoria. Não é porque a verdadeira sabedoria se dá quando? 18, versículo 1. É 1? É? Pode ler aí, Alto, quem achou? O solitário busca seu próprio interesse e revela-se contra a verdadeira sabedoria. Então, o solitário, aí tem versões que diz aquele que se isola.
Então muitas pessoas estão se isolando por conta às vezes de se aborrecer, por conta às vezes de se decepcionar. E querido, eu quero te dizer, ministério tem decepções. Ministério tem decepções. Porque nós nos decepcionamos até conosco, irmãos. A gente se decepciona até com a gente mesmo. Já teve época de você imaginar assim, eu não sei se eu não sabia que eu era capaz de fazer isso. É ou não é? A gente se decepciona até com a gente. Eu não vou me decepcionar com um irmão. Agora, lidar com essa situação é que vai fazer o quê? A diferença. E Deus vai permitir. Deus vai permitir os choques. E a cada vez que você recebe choques e permanece, você na verdade está o quê? Se capacitando mais e mais para lidar com as diferenças. Só que a gente quer sempre lidar com os iguais. A gente escolhe sempre as pessoas iguais a nós. Do mesmo jeitinho, se a gente é meio tímido, a gente sempre se junta com quem? Com o mais tímido. Aí chega um mais agitado, aí ali não serve naquele meio. Mas é aquele agitado que vai ensinar muita coisa ao tímido. E o tímido também vai trazer muita coisa ao agitado. Porque a gente sempre tem alguma coisa para aprender e ensinar alguém. Você vai aprender com todos os níveis de pessoas à medida que você se lança nelas. Na igreja você aprende isso. Você aprende a lidar com o mais caladinho. Você aprende a lidar com o mais agitado. Você aprende a lidar com todas as situações. É o colérico, é o sanguíneo, é o fleumático. E a gente precisa lidar com isso. E aí sim a gente vai ser alguém aprovado, porque foi assim que Jesus tentou nos ensinar a liderança dele. Jesus vai lá nos discípulos. Vê lá quem Jesus chamou. Vê lá. Estuda cada característica de cada um dos discípulos de Jesus e você vai ver quem eram. Como eram? Vai encontrar um Pedro. João. Não era esse filho amorosinho que a Bíblia diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado. Aí só fala, é apóstolo do amor que é chamado. Mas João não era assim. João se juntou com seu irmão Tiago. Fez o quê? Não, porque isso daí, porque isso foi falado há poucos minutos aqui. Foi? Foi. Menos palavras. Deixa o Espírito Santo trabalhar. E uma só isso aí. Quem não aprendeu, aprendeu lá. E aí, eu tô aqui, ela tá até... Fala desse. João se junta com seu irmão e lembra quando os samaritanos, né, chegaram para Jesus e a primeira coisa que eles falaram o quê? Senhor, manda esse fogo do céu. E aí Jesus queria ensinar o que para eles? Olha só, se eu quisesse, eu mandava milhares e destruía tudo. Só que o Senhor queria ensinar a eles que não era assim. Agora, se ele, na verdade, eu vejo Jesus dizendo que não era para fazer isso, e se isola de Jesus, o que aconteceria, irmãos? Seria o apóstolo do amor que escreveu aquelas epístolas? Não. Foi forjado enfrentando os embates. É assim que Deus quer fazer com a gente. É assim que Deus quer fazer com a gente. A gente vai ter decepção, a gente vai até chorar por muitas vezes. Vai chorar e muito. Mas pode até chorar. Só que continua andando. Que aqueles que semeiam chorando vão voltar colhendo os seus feitos com alegria. Ainda tem mais. Não é colhendo só não, vai voltar com alegria. Amém. Porque eu vejo um João agora. Meu Deus, que passividade maravilhosa. Filhinhos, não pequei. Olha quem diz. Foi chamado de primeiro de filho do trovão. Tiago e João, filhos do trovão. Mas agora é o quê? Apóstolo do amor.
Isolado, aí foi ser isolado, aí aonde? Na ilha de Patmos. Agora tinha condições de viver isolado. Porque quando era preciso se isolar, ele achava, de repente nos embates, ele não se isolou, ele enfrentou. Agora ele pode viver a solidão sem se sentir sozinho. Porque tem momentos da nossa vida que vai ser necessária a solidão. Mas a gente precisa aprender primeiro a viver em comunhão com todos, para depois viver uma solidão sadia. Porque ele, na verdade, não viveu uma solidão, ele viveu uma solitude. A palavra solitude não é solidão, é uma solidão, mas é uma solidão agradável. É uma solidão sadia, é uma solidão que produz coisas boas. Quando ele escreveu no Apocalipse, estava pronto para ter uma revelação, estava pronto para receber direto do Senhor. E estava vivendo os períodos terríveis, porque o reino, na verdade, Domiciano estava dominando tudo ali e a coisa estava feia. Foi o último a morrer ali, e acredita-se que morto foi o único, que é a tradição que diz que o único que morreu de morte natural. Por quê? Estava ali, ó, foi ensinado, foi calejado pelo Senhor. Então esse tipo de liderança que Deus quer forjar, não é aquela liderança que faz o que quer, não, é aquela liderança que caminha nos passos de Jesus e aprende a andar nos espinhos com Jesus. Porque tem bálsamo no meio do caminho que vai sarar os espinhos. O negócio é não desistir. Aí eu venho aqui, a liderança, porém, requer algumas habilidades essenciais para a sua eficácia, que é necessário pontuarmos. Primeira coisa, aí, tá aí, ó, autodisciplina. Você se disciplinar. Eu me disciplinar. Coisa difícil é isso, irmãos. Coisa difícil é isso, se disciplinar. A gente vai fazendo certinho, daqui a pouco, quando vê, já está fazendo tudo errado de novo. Mas o negócio é o quê? Perseverar. Continuar. Ah, não consegui, agora eu vou retornar o caminho, vou fazer de novo. Até conseguir ter uma disciplina sadia. Ser uma pessoa controlada, com domínio próprio. Porque a pessoa que é disciplinada tem domínio próprio. Porque na disciplina ela aprende algumas coisas que a controlam. Que corta algumas arestas. Que impede ela passar por alguns caminhos. Então, na disciplina, ela vai se modelando. A professora aí também já nasce o espírito de maturidade. É, a maturidade que traz a disciplina. É um disciplinado, é Para totalmente a maturo. pessoa chegar a esse nível aí, ela tem que apanhar muito e chorar muito. É o tempo de ficar calado. Disciplina também, mas saber ficar calado na hora que a gente tem vontade de falar. E essa é uma disciplina que a gente precisa ter. Porque nem tudo a gente vai trazer resposta com palavras. Até o nosso silêncio fala alto. Mas eu preciso saber a hora de calar e a hora de falar. Calar e eu dizer alguma coisa que vale mais que o silêncio. É, sim. Calar é mais do que o silêncio mesmo. Boa comunicação. Oh, irmãos, como é importante isso. A boa comunicação, não ter ruído na comunicação. Uma comunicação bem clara, que faz com que os ouvintes, a mensagem seja bem transmitida e que não haja interferência, interrupção, para que não haja o quê? Nenhum bloqueio no nosso entendimento. O líder precisa se comunicar claramente. Não deixar dúvida. Não deixar dúvida. Ter visão, isso é primordial. Quem não tem visão, não é líder. Se você não tem visão, eu vou andar com você, essa menina vai para onde? Se você não sabe nem para onde você vai. Nem chove. Nem chove. Quem vai melhorar? Ele é o meu Pedro. Saber delegar. Ou seja, saber que você não precisa fazer tudo sozinho. Você precisa saber delegar. Como eu falei, o que é um excelente líder?
precisa estar. É aquele que não precisa estar? Ele soube delegar tão bem as tarefas que ele pode se ausentar que tudo funciona maravilhosamente bem. E se isso não acontece, tem problema nessa liderança. E é uma liderança, às vezes, que está querendo assumir todo o controle. E a gente não consegue, irmãos. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu durante muito tempo, eu fiz festa, né? Fazia bolo, doce, salgado, tudo. E nesse tempo, eu já conhecia Jesus. Só não conhecia algumas coisinhas que eu precisava conhecer. O tempo me ensinou. E aí eu fazia tudo sozinho. Imagina, eu quando entregava uma festa, quem era eu depois? Começava um mês antes, fazendo os salgados. Depois fazia os doces e congelava. Aí perto do dia tinha que fazer os bolos. Aí no dia, praticamente quase no dia, tinha que confeitar o bolo. Aí eu tinha que ir montar a festa. E não tinha ninguém comigo. Não é que ninguém queria não, é que eu achava que porque só eu sabia fazer. Ninguém vai fazer como eu, né? Ah não, meu salgado pode ser que não coloque o recheio que tem que colocar, o meu nome que está em jogo. Ah, o doce só é aquele detalhe, você achar que só você sabe fazer. Aí que é um problema de uma liderança que fracassa. E aí é o tipo de líder que corre, cai logo ali na frente, porque não aguenta carregar mais. E com isso, ainda bem que Deus não tinha esse propósito de me fazer romper nisso, porque ele tinha outro propósito, porque depois ele me pediu esse trabalho. Filho, larga isso aí, eu quero você na obra. Mas eu creio também que eu não avancei muito no período que eu estava ali fazendo, porque eu não soube o quê? Delegar, administrar, dar funções. Imagina, umas 10 pessoas trabalhando comigo, quantas festas por semana eu poderia fazer? Final de semana você fazia quantas? E olha lá. É uma oportunidade para ensinar outras pessoas. Entender, isso aí, mas aí às vezes o egoísmo estava lá, não vou ensinar nada, se eu aprender, eu paguei para aprender, não ensinar nada, isso estava na minha cabeça. Mas aí as pancadas me ensinou muito, eu dei aula aqui na igreja de bolo. Quando o Senhor mandou eu parar de fazer bolo, eu falei, Senhor, eu vou parar o bolo, mas eu vou passar essa função para outros, para fazer no meu lugar. Aí fiz um curso de culinária aqui na igreja, fiz na minha casa também, e aí ensinei a fazer tudo que eu fazia. E aí quando as pessoas vinham até mim, eu falei, não, procura fulano que faz o mesmo que eu fiz, que eu ensinei para ela. E aí assim se foi. E hoje, quando eu falo sobre isso, eu dou meu exemplo nisso. Eu não fui tão longe, porque eu não soube administrar, delegando a outros a função que poderia fazer. Uma equipe. Porque, irmãos, a gente precisa saber que se a gente precisa trabalhar em equipe. E na equipe, quem ganha é a equipe. É isso aí. Não é ninguém melhor da equipe, mas é a equipe. Se você for para uma equipe achando que você vai se destacar lá para levar um nome, você vai levar um fracasso para a equipe e não vai acontecer nada. Mas se você trabalha em equipe e visa a equipe de verdade conquistar, você pode ter certeza que vai dar tudo certo. Tem até um filme que eu gosto muito. É que ele era um time de futebol, precisava ganhar. Mas tem um outro também que é secular também. Eu acho que sim. Então só ia ganhar, por exemplo, uma partida de futebol, gente. Quem é que ganha? É o time. Eu não conheço muito futebol, mas muitas das vezes para alguém fazer o gol, outros tiveram que trabalhar essa bola para chegar no perdão de quem ia fazer o gol. Não é isso? Tirando o Messi? Não, tirando. Então, a gente precisa saber que é a equipe. Porque se o goleiro também não for bom, o goleiro também conta. Porque os jogadores dependem do goleiro. Se o goleiro deixar entrar de bola, acabou os esforços dos jogadores. Acabou mesmo.
Entendeu? Acabou o Messi. Entendeu? Então a gente precisa ver que tudo na vida, se nós tivermos uma noção de equipe, que era isso que Jesus tinha em mente, uma liderança que trabalha a equipe e valoriza a equipe, sem estar destacando um e outro, para não trazer nenhum constrangimento, porque, irmãos, tem uns que andam na velocidade da corça, mas outros andam no passo da tartaruga. Mas não quer dizer que aquele que chegou com a corça, a tartaruga não vai chegar. A gente precisa, como líder, enxergar isso em cada pessoa. Tem gente que é lenta, mas faz um trabalho excelente. Não é que aquele é ligeiro, se destaca e faz, acontece, que é melhor, não. Tem gente que é tão caladinho, mas quando você vai ver ele fazer um trabalho, você fala, meu Deus. Então todos são importantes. Como líder, você precisa entender isso. Todos são importantes. Outro, inspirar as pessoas. E a gente só não pode, a gente só pode inspirar as pessoas com as nossas atitudes, nossas ações. Tem atitudes que ninguém quer tomar. Atitude eu vejo olhando para o líder. Mas tem gente que olha para o líder e fala assim, puxa, eu queria ser igual a ele. Eu queria ser assim. E a gente precisa, porque Jesus inspirava. Por onde ele passava, um montão chegava e ia atrás dele. E é esse tipo de situação que Deus quer que a gente inspire nas pessoas, vendo a sua atitude amorosa, complacente, de longanimidade. Pode ter energia? Pode. Não é porque você vai ser enérgico que você não vai ser longânimo. Tem coisa que a gente precisa impor mesmo. Mas a gente precisa ter o quê? Um equilíbrio nisso. Tem dia que você vai exigir, mas tem dia que você vai o quê? Flexibilizar a situação. Vamos ser mais flexível hoje. Vamos tomar a atitude do bambu. Né? Você vê que o bambu, para se quebrar um bambu, ele é rígido, né? na sua estrutura. Mas ele é o quê? Flexível. Ele verga. Mas no chão não quebra. Toda pessoa flexível não vai se quebrar. Todo flexível não terá quebra na sua vida. Agora tenta quebrar o galho de uma árvore. Não é flexível. Você tenta entortar o galho de uma árvore, de acordo com a estrutura dele, você vai fazer o que com ele? Quebrar ele. Então a gente precisa ser como o bambu. Mas sabe por que o bambu é assim? Porque primeiro ele passa 5 anos crescendo para baixo. Se a gente primeiro crescer para baixo, quando você for para cima, para baixo vai fazer toda a diferença na tua estrutura. Se você crescer se humilhando, cresce para baixo primeiro. Cresce invisivelmente. Quando ninguém está vendo o que você está fazendo para crescer. Porque o bambu cresce sem ninguém perceber que ele está crescendo. E quando ele começa a surgir, parece que ele é muito vulnerável. Mas vai tentar arrancá-lo quando ele está só aparecendo. Você não consegue, porque a estrutura dele foi primeiro para baixo. E é tão para baixo que ele não precisa de ninguém para regá-lo. Porque ele cresceu tanto para baixo que ele sabe ir lá nos lençóis freados e pregar a água que ele precisa. E aonde tem bambu tem água, irmãos. Se na sua vida, quando chegarem para você como bambu, você vai ter água viva para dar para qualquer um que estiver perto de você. A gente precisa ter essa água para dar. O bambu só cresce para cima. E aí ele cresce sempre em direção ao céu. Não cria galhos. Ele vai interferir em outras pessoas. Tem gente que cresce criando galhos, que vai ocupar o espaço do outro. O bambu não precisa ocupar o espaço de ninguém. E quem cresce do céu não esbarra em ninguém. Aleluia! Eu tenho essa pregação. Quem não sabe aprende. Pastor, Eu preguei essa mensagem já na igreja. Eu tenho essa pregação. Quem cresce para cima não esbarra em ninguém. Se você perceber, os anjos, os serafins, quando estavam lá
no templo onde Isaías entrou, no capítulo 6 de Isaías, a Bíblia diz que ele tinha quantas asas? Cada um tinha quantas asas? 6 asas. Eram quantos serafins? 4 que eu não Serafins. Serafim 2. Mas vê se vamos supor que fosse 2, 3. Imagina 3 ou 4 serafins batendo as 6 asas. Opa, quebra. Então, se nós percebermos aqueles serafins batendo 6 asas cada um, imagina você com 6 asas, teu irmão com 6 asas, todos eles batendo. Mas sabe por quê que não batiam um no outro? Porque a intenção deles não era esbarrar em ninguém, era glorificar o nome do Senhor. Porque quando a gente quer glorificar o nome do Senhor, irmão, o que a gente faz não esbarra em ninguém e não ultrapassa na vida de ninguém. Você podia ter 50 asas, se você deve dar para o teu irmão, mas para fazer para a glória de Deus, tuas asas não vão incomodar ninguém. Mas às vezes a gente quer bater asa alto e bate em cima do irmão para abafar o irmão. E aí é onde a asa é problema. E lá para os serafins não foi problema. E nunca será quando a gente faz para Deus. Ter disposição para o preço ministerial. Quem está disposto? Ter disposição para o preço ministerial. Preciso falar mais alguma coisa disso? Não, né? Ser firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, porque sabendo que a obra que você faz tem uma recompensa. Ninguém faz nada sem recompensa, não é? Então a gente faz porque a gente sabe que tem uma recompensa. A liderança pastoral deve focar a servidão e nunca a tirania. A liderança pastoral deve focar nos princípios da autoridade investida por Deus e jamais no abuso da autoridade. Ou seja, use a autoridade, mas não seja autoritário. Porque existe uma diferença bem grande. Você tem autoridade. Como é que a gente sabe que não é autoridade e é autoritarismo? É quando o líder precisa dizer que ele é líder. Porque o líder que é não precisa dizer, ele é reconhecido pela sua autoridade. E ele às vezes só fala assim, ó, faz isso. E aí as pessoas... É melhor fazer. Porque ele tem o quê? Autoridade. Porque quem investe de autoridade o líder é o Senhor. Mas ele precisa buscar essa forma na vida dele. Porque não precisa estar impondo nada. Ele fala e acontece. Cadê que Jesus impõe alguma coisa? Em verdade vos digo, o reino dos céus. Ele começava a falar assim, e o que tinha nele? O que as pessoas viam nele? Quem é esse? Mar, cessa-te. Vento, cala-te. Quem é esse que tem tanta autoridade? Olha, vento! Não! Para, vento! Cessa! Deus está repetindo a aula. É porque eu estava lá fora na primeira. Mas tem gente que não pensar. É, porque de repente a gente está falando Misericórdia de Deus. Repetindo puxado. Ainda bem, né? Pelo menos eu fico feliz que Deus é Deus, né? Sintonia espiritual. É. A liderança pastoral deve focar na igreja de Deus e jamais na sua igreja. Porque a igreja é de Deus. E quando a gente, na verdade, acha que a igreja é nossa, a gente vai agir de uma maneira tirana, defendendo o que é nosso, mas tem que defender o que é de Deus. A gente está aqui, as ovelhas são de Deus, a obra é de Deus. Eu trabalho para Deus. E quando eu acho que a igreja é minha, Deus
não vai trabalhar para mim, eu vou trabalhar. E outra coisa mais, não é trabalhar para Deus, é trabalhar com Deus. Porque tem muita gente trabalhando para Deus, mas não está trabalhando com Deus. É diferente. A liderança pastoral deve focar no confronto dos valores fora do padrão divino e jamais em manter o rebanho sob seu controle. É falar a verdade. Doa a quem doer. Precisa ser dito. Jesus, quando teve que chamar lá os fariseus lá, sepulcro caiado, ele não teve nenhum problema. Porque na verdade Jesus quando veio, Jesus veio para aquela liderança também, não veio? Só que eles, ao invés de quererem entender que a liderança de Jesus ali era para ensinar eles alguma coisa, eles achavam que sabiam mais do que Jesus. E aí precisaram ser confrontados para colocar esse no lugar deles e Jesus ficar no lugar que lhe era devido. Então, às vezes, a gente como líder, a gente precisa saber que quando eu trabalho com Deus, eu não vou ter problema. Porque é Deus que vai estar andando comigo, me orientando em tudo que eu preciso fazer. Agora, quando eu trabalho para Deus, às vezes eu trabalho... Já viu aquelas pessoas que trabalham para um patrão, mas aquele patrão não está presente? O fato de trabalhar para o patrão não significa dizer que está fazendo o que o patrão quer. Agora, quando você trabalha com o patrão, ó... E nós somos o quê? Cooperadores. O que é cooperação? É operar junto. Por isso nós trabalhamos com Deus. Porque nós somos cooperadores com Cristo. Operamos juntos. A liderança pastoral deve focar no corpo e jamais na proteção do próprio território. E território também é de Deus. Se Deus quiser fazer, Ele vai fazer. E se Ele não puder fazer, Ele pode até remover quem Ele tiver que remover para fazer o que Ele quer fazer. Porque a igreja é dele. As ordenanças dos sacramentos. Mais 2 minutinhos. 9h15. As ordenanças, os sacramentos dados por Jesus à igreja são apenas 2. Quais são, gente? Esse eu não preciso nem tocar nisso. Ceia e batismo. Ceia aí? Batismo. Para que é o batismo? O que eu faço no batismo? O que acontece com o batismo quando eu me batizo? Eu morro e quando eu me levanto das águas, eu ressuscito com Cristo. O que a palavra batismo quer dizer? Baptismo. Imersão, né? E aí, não vou tocar nisso. É imersão. O que está falando aqui? Ceia do Senhor. Eu não vou falar de batismo, irmão, porque a gente está sendo. Vamos avançar. A ceia do Senhor. Uma celebração cristã que teve sua origem na celebração da Páscoa de Jesus, que é uma celebração judaica, o que é normal, uma vez que o mesmo Deus dos hebreus é o Deus dos cristãos. Os próprios discípulos de Jesus eram judeus e disseram: a salvação vem dos judeus. A ceia do Senhor vai além da Páscoa dos judeus, pois a Páscoa judaica aponta para o passado, saída de Israel do Egito, enquanto que a Santa Ceia aponta para o futuro, as bodas do Cordeiro na glória, logo após o arrebatamento. Alguém sabe? Não vou dar escatologia. Como acontece as bodas do Cordeiro na visão escatológica? Em que tempo? Em que tempo ela acontece? Quando está na grande tribulação. Não. Está acontecendo as bodas do Cordeiro e acontece a grande A boda tribulação. do Cordeiro, a igreja sobe, enquanto a grande tribulação está acontecendo aqui embaixo. Aí as bodas do Cordeiro estão acontecendo lá. E é essa
E é essa visão que Deus quer que nós tenhamos na hora da ceia. Por isso que quando o pastor bate em cima sobre a ceia, você ceiar, e às vezes tem alguém que achou que pecou e não quer ceiar, na verdade está abrindo mão da mesa que um dia ela está simbolizando já aqui na terra o que vai ser lá no céu. E lá no céu ninguém quer se excluir da ceia, quer? Não. Porque se excluir da ceia aqui e quiser se excluir da ceia lá, significa dizer que você não foi salvo. Então a gente precisa viver na terra como se já estivéssemos treinando para viver no céu. A vigilância. O velho ditado, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, não pode ser aplicado no meio pastoral, pois o pastor deve ser sempre o primeiro a dar um bom exemplo. O próprio Jesus condenou veementemente os fariseus, considerando os hipócritas pela atitude de muito falar e nada fazer. Devemos refletir que eles davam, Jesus censurou os fariseus porque eles davam uma conotação às situações que eles não faziam, mas queriam que as pessoas fizessem. Então se o líder não é capaz, eu sempre disse isso quando eu estava na intercessão, eu me atrasava muito, né? Assim que eu entrei na intercessão, eu vivia me atrasando. E aí, eu falei para o pessoal, olha só, enquanto eu estiver me atrasando, não vou cobrar a pontualidade de ninguém, porque eu preciso consertar meu caráter nisso. Eu preciso ser a primeira a dar o exemplo. Mas me aguarde, que a hora que eu der o exemplo, eu vou cobrar. E não demorou muito. Eu era uma das primeiras a chegar e chegava bem antes. E aí eu passei o quê? A cobrar a pontualidade. E todo mundo passou a ser pontual. Por quê? Porque eu vejo que a liderança precisa de verdade ser o espelho. Por exemplo, você vai fazer uma coleta para alguma coisa. Quem tem que casar primeiro? É você. Às vezes a gente faz, não aqui que a gente não tem esse hábito aqui, mas vamos supor, eu já vi de igrejas que a gente fazia colhia dinheiro para muita coisa, né? Mas às vezes, quem pedia, não dava. Já foi igreja que o dízimo e a oferta era recolhido, mas o púlpito não dava oferta não. Eu ficava olhando aquilo. Que as assembleias, a maioria né? Aquela salva, né? E aí eu via, eu ficava olhando. Passava pelos presbíteros, passava pelos pastores, e ninguém mexia. E aí o que acontece com a igreja, irmãos? O que acontece com a igreja? Às vezes é a mão, só a mão vazia assim, ó. Ou então assim, tem essa mão assim, solta, não tem nada. Não, Deus que pensou, se só Aí por que eu estou dizendo isso? Porque como é um sacerdote, assim vai ser quem? A igreja. Se o sacerdote quer que a igreja seja o que ele quer, ele precisa ser primeiro. O líder tem que ser primeiro para ser o exemplo para todos. Então não dê alvo ou convoque para alguma coisa que você não vai fazer primeiro, não, que isso é hipocrisia. Faça primeiro. Porque Jesus fazia isso. Jesus, quando pediu os meninos, Pedro, os três para orarem, Pedro, Tiago e João, o que ele foi fazer também? Ele foi orar. E quando ele voltou, ele falou, nem uma hora se puderam orar comigo. Mas quem foi orar também? Jesus. Então, irmãos, a gente precisa... O pastor Marcos, sempre aqui, desde que eu conheci, eu estava aqui, eu me lembro que ele fazia jornadas, vim de Nilópolis para cá a pé. Claro que hoje a gente não vai pedir a ele, pastor, a gente está vindo 6 horas da manhã orar, você tem que vir. É diferente, irmãos. É diferente. Ele pagou o preço já. E agora ele está ensinando para a gente como pagar o preço para chegar onde ele chegou. A gente precisa entender isso. Mas aí a gente só vai conseguir ter êxito na nossa liderança se nós formos o quê? O exemplo, o modelo. Seja o modelo. Ninguém está fazendo. Olha só, eu queria que você é líder de uma situação aqui na igreja. Eu queria que 6 horas da manhã viesse aqui.
Mas quem primeiro 6 horas da manhã tem que estar aqui? Você. Mas ninguém veio. Não veio, você continua vendo. Não veio, você continua vendo. Sabe? Porque o próprio Espírito Santo vai incomodar algumas pessoas saber. Poxa, a pastora aqui que 6 horas da manhã está vindo aqui. Ela convocou, mas ninguém veio. Mas daqui a pouco, com essa perseverança tua de continuar seguindo aquilo que... Porque uma igreja quando começa, irmãos, ela começa tão pequenininha que se o líder não for perseverante, ela não cresce. Começa um exemplo por aí. Quer ter uma igreja? Tem dia que você vai ficar com sua família só. E aí, por isso você no outro culto você não vai? Ah, não foi não porque ninguém veio? Não, você vem. Não é assim que o pastor Marco começou. Ele e a mulher, mais algumas cadeirinhas. Tinha dia que ele pegava para a mulher pegava para ele. E assim foi. Quem faz essa obra? A partir do momento que você persevera naquilo que você crê. É o Espírito Santo. E aí vai crescendo, olha o que tem hoje. Mas se ele fala assim, poxa mulher, vamos não, um frio desse, sei que não vai mesmo ninguém, estava onde hoje? Você precisa, por isso eu digo, precisa ter visão, porque você precisa acreditar na visão que você tem. E nem sempre as pessoas vão ter a visão que você tem, mas na hora que ela vê você acreditando na sua visão, elas vão se aderir à sua visão. Começar uma igrejinha, começar um ministério para sentar pequenininho. Ah, pastor, mas não vem ninguém, não está igual assim. Nunca não, irmão. Olha o tempo que tem para estar aqui para chegar no chegou. Mas quem estava na frente teve que perseverar. Sozinho. Mas acreditando, um dia vai encher. Um dia vai ter muita gente. Um dia vai ser uma multidão. Um dia eu vou ser uma referência. Um dia eu vou me conhecer. E aí foi. Agora, se você ficar pensando que primeiro vai ver uma multidão, você não vai chegar a lugar nenhum. Porque você vai ser testado se você acredita na visão que você tem, do que Deus tem para você. Ele te chamou também do pastor Silas Malafaia. Ele foi quando começou logo no caminho, evangelizando, o Senhor tocou no coração dele para ele pegar um ônibus em um determinado local. Aí ele pegou a Bíblia e foi para esse local. Chegou lá, não tinha nada. Aí ele olhou para lá, olhou para o outro, tudo vazio. Aí ele falou assim, mas o Senhor me mandou vir aqui, mas eu quero. Começou a olhar a Bíblia. Olhando a Bíblia, lia. Aí parava. Pegava um outro ônibus e voltava para o Ele fez isso um bocado de tempo. Aí por um tempo ele parou. Agora foi um belo dia, ele passou por lá, tinha uma enorme igreja lá. Entendeu? E outra coisa, E gente aberta. você precisa saber que você vai semear de uma maneira que às vezes quem vai colher são outros. Sabia? A gente não está pronto para isso. Um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Devemos refletir o padrão de conclusão ministerial de Paulo. Combati bom combate. Então o ministério é um combate bom. Não é uma guerra que a gente pensa, é um bom combate. E olha que esse homem passou por essa situação, para dizer que isso é bom combate, hein? Combati os bons combates. Acabei a carreira. Guardei a fé. Aleluia. Quem está disposto a combater o bom combate? Amém. Completar a carreira, porque o Senhor requer isso de nós, porque aquele que olha para trás, o Senhor não tem prazer na sua alma. E guardar a fé. Por que a gente tem que guardar a fé, irmão? Por que Paulo falou isso? Porque a gente corre risco de, nesse combate, perder a nossa fé. Por quê? Por causa das batalhas que a gente enfrenta. Por causa desse mesmo combate, a gente corre risco de perder a fé. Por isso a gente precisa estar sempre junto. Hebreus 10, 25 diz: não deixeis a vossa congregação, como é costume de muitos, mas antes congregai-vos.
admoestai-vos uns aos outros, até que vai chegando aquele dia. Ou seja, estarmos juntos na igreja nos fortalece para permanecermos firmes até o dia final. A gente pensa que a gente falta, vai faltando assim, não vou essa semana não vou não. Você nem percebe, mas a brasa vai apagando. Vai apagando. E para acender de novo, irmãos, difícil. Agora estamos desigrejados. Eu falei no início, a pessoa se desilude, não quer me submeter mais a ninguém. Eu não queria ministério mesmo, quando eu falei com vocês que eu, quando eu vim para cá, me escondi no granito, mas eu queria estar numa igreja. Eu poderia muito bem, não tem igreja nenhuma. Não quero me envolver mais não. Mas eu queria estar me alimentando e me envolver, mas sem ter envolvimento com o ministério. Mas quem manda na minha vida é Deus, quem quer é Ele, e aí eu não fiquei escondida há muito tempo, foi assim meio triste para mim, mas hoje eu vejo que foi bom, porque Deus tinha um propósito. Agora, se eu fico em casa, irmãos, abatida pelas decepções que eu senti, onde eu estava hoje? Será que eu estava viva? Porque, irmãos, deixa eu falar uma coisa séria para vocês aqui, muito séria. Quando alguém tem um chamado, falei isso, muitos são chamados, poucos escolhidos. Quando Deus tem uma escolha ministerial, porque a salvação é para todos, mas a escolha ministerial, Deus tem específico. E eu creio, eu vejo, eu sinto isso no meu espírito. Isso não está na Bíblia, mas está no meu espírito. No meu espírito, que quando você tem um propósito ministerial e você se livra dele, eu já senti várias vezes no meu espírito, como se o Espírito Santo falasse comigo isso. Se abandonar o meu propósito, te levo. Eu senti isso na minha pele. É um caminho sem volta. Pastor, não acredito não. Você pode não acreditar, mas comigo. Talvez eu passei por tantas situações e lutas que eu passei e permaneci, porque o Espírito Santo me ajudou. E nesse meio tempo o Senhor sempre falava comigo. Senti o Espírito Santo falar comigo. Desvio. Saí do centro da minha vontade. Te recolho. E eu me lembro, profeta velho e profeta novo, lembra? É 2 Reis, capítulo 13. O profeta novo tinha um propósito, não tinha? Quem se lembra desse texto? O profeta velho estava lá na casa dele e soube que o profeta novo tinha dado uma palavra para Jeroboão, se eu não me engano. E aí esse profeta velho ficou meio assim, alguém falando no meu lugar, aquela coisa, né? Já que você deixou de falar e outro fala, né? E aí o profeta novo tinha um propósito. O Senhor falou para ele: vá por esse caminho, não entre em lugar nenhum, não coma nada e depois volte. Só que o profeta velho foi no meio do caminho, pegou ele e falou: não entra na minha casa, não posso não, entra na minha casa. Não, o Senhor falou comigo. Ora, irmãos, se o Senhor tinha falado para o profeta novo para não comer, como é que o Senhor ia usar a boca de outro para dizer para não comer? Quem é que estava certo e quem estava errado? E esse profeta desviou o caminho. E a Bíblia diz, para resumir, que quando ele voltou pelo caminho que ele tinha de voltar, um leão se encontra com eles e o mata. Que leão era esse? Que leão era esse? Judá. Vai ler o texto, vai ver. Se você não se encontra no meio do caminho, quando você não faz o propósito direito do ministério que Deus tem, se você não se encontra com o leão da tribo de Judá no meio do caminho.
E aquele profeta velho chegou à conclusão que ele foi culpado disso. De desviar alguém do próprio ministério, do propósito. É muito sério isso. É muito sério isso. Eu não estou falando isso para vocês. Essa lição eu tomo para mim. Eu não posso arredar o pé daquilo que Deus me chamou. Não posso. Não posso. Eu me lembro quando meus filhos eram pequenos, eu falei para Deus, Deus, às vezes eu tenho dificuldade de estar conciliando entre ser mãe e ter o ministério. Eu dirigi um trabalho de oração na Assembleia de Deus. E às vezes minha filha precisava de mim, meu filho precisava de mim. Eu falei para Deus assim, Deus, posso pedir uma coisa ao Senhor? Deixa eu cuidar dos meus filhos, eu vou estar fazendo a obra, mas deixa eu cuidar dos meus filhos enquanto eles são pequenos. Deixa eu preparar meus filhos. E assim que eu não tiver mais, esse trabalho estiver feito, eu me dedico inteiramente ao Senhor. Deixamos ocupado. E agora, se formaram, se casaram, o que Deus requer de mim? Você falou para mim que se você cuidasse deles, depois você seria totalmente meu. Fala. Está falando isso aí, também pode ser um caso interessante para apresentar, com a pastora Maria e o pastor Derby. Pode ser um problema lá no Jacaré, eles saíram correndo para Nova Iguaçu, em Nova Iguaçu. Como o nosso pastor costuma andar na igreja, foi lá na última fila e pegou ele. Pegou ele. Não tem como esconder, irmãos. Se você tem um chamado, te falei, você vai ficar até o final. Tá. Agora é revanche. Entendeu, irmãos? Então, fique firme no propósito que Deus tem para você. Se você não sair do centro do que Deus tem para você, pode ter certeza que vai galgar lugares. Glória a Deus.